passado, infância, né? Miséria, era pobreza, mas pobreza de pobreza. Hoje nós vivemos uma riqueza que os ricos do passado viviam. Porque até eles, que eu me lembro, eles não tinham umas casas bonitas. Era dono de cafezais de algodão. Eu lembro disso. Nós passávamos por a casa deles sempre. Eram outros tempos, né? Tudo era difícil, mas eles tinham mais condições do que trabalhavam para eles. Mas eu vou falar, passar numa cidade que eu morei. Última cidade, não, é lá no Paraná, Araruna. Meu irmão nasceu lá, o José, o mais novo, nasceu lá. E lá nessa cidade, olha, era uma pobreza. Não estou generalizando, mas eu morei lá e eu sei. Era pobreza da pobreza. A gente trabalhava no café, mas não tinha café, viu? Não tinha café. Tinha os mais sábios que ia lá, sabe? Torrava o café, sabe? Não podia, mas ia lá, torrava o café e fazia naquele, assim, de moer, sabe? Às vezes dá um pouquinho, caía aquele pouquinho, assim, sabe? E a gente não tinha café. Em vez de fazer isso também, nós não fazia. Tinha medo, né? E era pobreza. Meu Deus, acho que até frio passava aquela época, sabe? Era miséria. Mas tinha uns que eram mais ricos da cidade. Não era uma cidade grande, não, naquela época. E tinha os ricos, acho que ajudavam bastante os pobres. Eu me lembro, assim, eu não sei o nome, mas era um tal de. Eu vou falar o nome que eu digo que é laranjinha, daquelas garrafinhas pequenininhas. Daí você tinha garrafinha, tal dia podia ir buscar. Era filas e filas. Eles davam para todo mundo. A mãe não deixava eu ir. Meus dois irmãos iam mais velhos e trazia aquele monte de garrafinha de laranjinha. Que delícia! Foi a primeira vez que eu tomei, sabe? Laranjinha. Eu falo laranjinha, mas era umas garrafinhas, né? Era que nem laranjinha, assim, sabe? Eu não sei o nome, mas eles distribuíam para quem quisesse buscar. Tinha o dia que podia buscar, sabe? E só que tu tinha que levar a garrafinha. E eles trocavam e davam as laranjinhas. Era uma empresa. A gente falava uma fábrica, né? E dava para nós. E tinha lá também, que eu acho que Deus também deve ter ajudado muito aquela gente, porque eles distribuíam para todo mundo tal de farinha, sabe? As farinhas, tu podia ir lá buscar. Não saía um de lá sem ganhar farinha. E a farinha ajudava muito nas famílias, né? Não era muito de farinha, né? Mas meu pai, meus irmãos faziam de tudo com farinha. Ia lá buscar. Eles não davam, se tu buscava, eles te davam até meio saco. Eu não sei quanto que é meio saco. A minha mãe uma vez foi lá e eles deram. E a gente nunca esqueceu disso, sabe? Até hoje que eu tô falando, que eu me lembro disso, sabe? Então, como existia também a miséria, existia gente que tinha mais e ajudava as pessoas, sabe? Tinha um cartório lá assim também, sabe? Um dia eu fui lá, acho que só tinha aquele cartório naquela época. E ele disse, eu e minha irmã, que era para ir lá, que ele ia comprar sapato novo para nós. E o pai levou até nós até lá, ele foi lá comprar sapato para nós. Tinha 9 anos. Então podia ser que tinha até mais gente, sabe? Gente boa, sabe? Que ajudou. Eu tô falando assim de um tempo que a gente lembrou de quando era criança, sabe? Meu Deus, acho que aquele tempo era mais, muito. Se fala hoje ajuda do governo. Aquele tempo nem se sabia. Acho que as pessoas nem se aposentavam.